Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez na batalha para contribuir com a preparação para o desafio que vocês tiverem, prova da faculdade, ENAD, OAB, concurso público, aprimoramento profissional. E o tema de hoje é falar sobre extorsão qualificada pela morte. É um tema relevante. Eu já falei de extorsão, está lá no meu canal, Professor Márcio Caldas. Peço que se inscrevam, que curtam, que cliquem no sininho para receber novos materiais. Mas hoje vou falar de extorsão qualificada pela morte. Por quê? Porque a lei anticrime ela acabou trazendo uma alteração muito significativa. A extorsão qualificada pela morte, antes da lei anticrime, era crime hediondo. Estava rotulado como crime hediondo, estava etiquetado como crime hediondo, lá no artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072. Porém, a lei anticrime acrescentou uma figura da extorsão que tinha que constar mesmo. Já havia uma grita generalizada reclamando por que o sequestro relâmpago seguido de morte, que é o artigo 158, parágrafo 3º, não estava na lei dos crimes hediondos. Estava o parágrafo 2º, que é a extorsão qualificada pela morte. Mas o parágrafo 3º é uma extorsão qualificada pela morte, mas com ingrediente a mais, que era o sequestro relâmpago. O parágrafo 2º estava na lei dos crimes hediondos, mas o parágrafo 3º não estava. Então, havia uma incoerência. A lei anticrime, de dezembro de 2019, entrou em vigor em 23 de janeiro de 2019, inverteu, incluiu o parágrafo 3º e retirou o parágrafo 2º. Não dá para entender. Era para o parágrafo 2º continuar e acrescentar o parágrafo 3º. Ou seja, a extorsão qualificada pela morte não está mais previsto como crime hediondo. Eu fiz um quadrinho comparativo aqui, uma tabelinha, para vocês. Deixa eu ver, deixa eu achar. Aqui, ó. Dê uma olhada nessa tabela. Antes da lei anticrime, estava lá, ó, artigo 1º da Lei 8.072 de 90, é a chamada Lei dos Crimes Hediondos, estabelece: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Inciso 3, extorsão qualificada pela morte, entre parênteses, artigo 158, parágrafo 2º. Na segunda coluna, a coluna do meio ali, vocês veem em cima, na primeira linha, após a lei anticrime. Vamos dar uma lida embaixo. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 1940, consumados ou tentados. Inciso 3, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, sequestro relâmpago, ocorrência de lesão corporal ou morte. Entre parênteses, artigo 158, parágrafo 3º. Não falou do parágrafo 2º, então não é mais hediondo. Princípio da reserva legal, princípio da legalidade estrita. Quer prever crime, quer prever pena, quer prever tratamento mais rigoroso, tem que estar na lei, tem que estar previsto em lei. E a lei não fala mais de crime de extorsão qualificada pela morte. É uma novatio legis in melius, é uma lei penal nova, mais benéfica. Retroage para beneficiar uma porção de gente que infelizmente praticou extorsão qualificada pela morte. Há na doutrina, quer dizer, ainda muito incipiente, porque é uma lei nova, lei, né, desse ano,
melhor, entrou em vigor esse ano, mas há quem defenda que o legislador penal, lá no artigo 158, parágrafo 2º, ele quis que desse o mesmo tratamento que deu ao roubo, desse para a extorsão. Tanto é que ele fala lá no parágrafo 2º, aplica-se a mesma pena do parágrafo 3º do artigo anterior. O artigo anterior, parágrafo 3º, é o roubo seguido de morte, é o latrocínio. Então o legislador parece que quis dar o mesmo tratamento. Se é a mesma pena, então tem que ser dado o mesmo tratamento. E a lei dos crimes hediondos continua prevendo como hediondo o roubo qualificado pela morte. Então, para essa parcela da doutrina, eles entendem que a extorsão qualificada pela morte continua sendo crime hediondo. Não porque está expressamente previsto na lei dos crimes hediondos, não está. Mas porque, por uma interpretação sistemática, o legislador, lá no 158, parágrafo 2º, manda aplicar a mesma pena do parágrafo 3º do 157, só que o parágrafo 3º do 157 é considerado hediondo, então a extorsão qualificada também continua sendo. Então, não é uma súmula vinculante, não é um entendimento majoritário, porque está muito recente. Quem viver verá. O que nós podemos falar hoje é que a lei dos crimes hediondos não prevê expressamente como crime hediondo, então não é mais crime hediondo. Vamos aguardar aí o que a jurisprudência vai se pronunciar a respeito. Um abraço a todos. Quem gostou, se inscreva no nosso canal, curta nosso trabalho, clique no sininho e até a próxima para a gente continuar nessa empreitada. Um abraço.